Oi, meu nome é Júlia e eu vim apresentar um pouco sobre ciência da natureza e seus temas. Bom, temos como tópicos o sistema digestório, o bem-estar e tecnologia da saúde e a concentração de soluções. Bom, sobre o sistema digestório primeiro. O aparelho digestivo, o sistema digestório, é o sistema responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para reprodução, locomoção e etc. É composto por um conjunto de órgãos que tem por função a realização da digestão. Os órgãos presentes. O sistema digestório, como o próprio nome diz, engloba todo o sistema envolvido no processo de digestão dos alimentos. Então, estão incluídos os seguintes órgãos: a boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O processo digestivo se inicia na boca, quando os dentes cortam e trituram a comida. A língua também desempenha a função de manipular o alimento e misturá-lo à saliva. A saliva umidifica-o, facilitando o percurso para o esôfago. Anexas às bocas existem 3 glândulas salivares, que são os órgãos produtores de saliva. Além de proteger a boca contra bactérias e umedecer sua mucosa, esse líquido lubrifica e dilui o alimento para facilitar sua passagem pela faringe e pelo esôfago. Agora o estômago. No estômago, o alimento se mistura a uma solução aquosa chamada de suco gástrico, que contém ácido clorídrico. A principal enzima do suco gástrico é a pepsina, utilizada para digerir proteínas. Essa enzima começa a quebrar as ligações químicas entre os certos aminoácidos. O bolo alimentar, após receber as enzimas do estômago, passa a ser chamado de quimo. Seu aspecto é uma massa branca e pastosa e pode permanecer no estômago de 2 a 4 horas. Sobre o intestino delgado, nos seres humanos, o intestino delgado mede aproximadamente 6,5 metros de comprimento e divide-se em 3 partes: o duodeno, que são os 25 centímetros iniciais, o jejuno e o ilío. Já a bile é lançada no intestino para atuar como um detergente, formando gorduras em minúsculas gotículas que se misturam com a água e formam uma emulsão. A parte mais longa do intestino delgado, formada pelo jejuno e pelo ilío, é onde termina a digestão dos alimentos. Nessa fase, o suco intestinal é lançado no alimento, a maltase, que hidrolisa a maltose em glicose, a sacarose, que transforma a sacarose em glicose e frutose, a lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose, entre outros. Veja uma questão que aborda o sistema digestório. A digestão do ser humano inicia-se na boca com a mastigação e a atividade que atua sobre a massa formada pelo alimento mastigado e ensalivado é chamada de bolo alimentar, por ação da língua. Esse bolo é empurrado de onde passa para o e desce para o, que complementa correta e respectivamente a frase encontra-se a alternativa D. Sendo assim, completando os espaços, ficaria como: a digestão do ser humano inicia-se na boca com a mastigação e a atividade da amilase, que atua sobre os carboidratos, e a massa formada pelo alimento mastigado e ensalivado é chamada de bolo alimentar, por ação da língua. Esse bolo é empurrado para a faringe, de onde passa para o esôfago e desce para o estômago. Agora eu farei uma breve explicação sobre a concentração de soluções. Nós digerimos alimentos com nutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios. E o que são carboidratos?
Muitos alimentos que fazem parte do nosso cardápio diário possuem 3 elementos químicos em sua constituição: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quando eles têm essa composição, são chamados de carboidratos ou também hidratos de carbono. E as proteínas? As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em que são encontrados um grupo amina menos NH2 e um grupo carboxila menos COOH. Os lipídios, também conhecidos como gorduras, são uma classe de moléculas biológicas formadas por ácidos graxos e álcool. Apresentam em geral uma coloração esbranquiçada ou amarelada e se destacam por não serem solúveis em água, porém dissolvem-se em solventes orgânicos, como éter e benzina. Agora sobre a concentração de solutos. A concentração é o termo que utilizamos para fazer a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução. As quantidades podem ser dadas em massa, volume, mol, etc. As concentrações podem ser concentração comum, concentração em mol e molaridade, partes por milhão, título ou porcentagem em massa. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros, ou seja, quantos gramas de soluto há em cada litro de solução. Exemplo, calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração de 50 gramas/l. Aí tem um esqueminha da conta de como se faz a solução. Agora eu falarei um pouco do bem-estar e a tecnologia na saúde. Bem-estar é um conceito complexo, pois diz respeito à satisfação de cada indivíduo e pode ser entendido como algo objetivo, quando relacionado a aspectos sociais e econômicos, e subjetivo, se relacionando com a experiência de vida. É por isso que o bem-estar subjetivo é dividido em afetos positivos, afetos negativos e satisfação com a vida. Assim, podemos dizer que ter bem-estar é a capacidade de uma pessoa suprir as suas necessidades e se satisfazer com a vida, enquanto ter saúde significa viver em um estado de mais completo bem-estar físico, mental e social. A importância da tecnologia. A pandemia da Covid-19 nos revelou a importância de manter a saúde em dia, principalmente a saúde mental. E nesse momento as tecnologias vêm se tornando aliadas importantes nesse quesito, pois estão cada vez mais preocupadas em auxiliar no bem-estar das pessoas. O sentimento de solidão parece ter sido predominante durante esses longos tempos de quarentena, e durante momentos como esse, o mundo online se tornou muito útil, conectando pessoas mesmo que distantes, através de videochamadas, mensagens instantâneas, etc. O site Razões para Acreditar tem muita notoriedade nas redes sociais, pois lá eles compartilham notícias boas que nos fazem acreditar no amor ao próximo. Além disso, eles possuem serviços importantes em seu site, como uma lista com serviços gratuitos e muitas outras iniciativas, pensadas para usar a tecnologia a favor do bem-estar social. A Nike também lançou um aplicativo super legal com as dicas de treinos que podem ser feitos em casa com o uso do peso do próprio corpo, uma iniciativa bacana que tem como objetivo ajudar as pessoas a se manter os cuidados com o físico na segurança e conforto do lar. Essas foram algumas das muitas iniciativas legais que pessoas comuns e empresas estão fazendo na internet. Sabemos que nossa vida nos deixou cada vez mais conectados e que, se usados em excesso, a internet pode se tornar um tanto nociva. Porém, existem muitas iniciativas legais por aí. Avanço digital e tópicos. Os principais benefícios da tecnologia na saúde, quais inovações mais recentes já fizeram parte dos serviços relacionados à saúde e quais as tendências de transformação digital e tecnológica para o futuro da medicina.
temos como dispositivos vestíveis, internet das coisas, farmacogenômica, robótica em procedimentos cirúrgicos. Então, quais são os principais benefícios da tecnologia na saúde? As inovações de tecnologia na área da saúde surgem com o principal objetivo de tornar os processos operacionais mais eficientes e menos burocráticos. Tendo isso em vista, é possível apontar os seguintes benefícios da tecnologia na saúde: a redução de custos operacionais, hospitais, clínicas e consultórios que aderem às novas tecnologias digitais e aos diferentes tipos de automação são capazes de reduzir de forma significativa os seus custos operacionais. Por exemplo, o fato de simplesmente disponibilizar os resultados dos exames dos pacientes em um sistema já ajuda a diminuir os custos com papel e chapas de raio-x. Além disso, os próprios pacientes também evitam gastar com deslocamento até o hospital ou clínica simplesmente para pegar resultados de seus exames. Assim como nos mais diversos setores da sociedade, a utilização das tecnologias de informação gera reflexos importantes na área da saúde, sobretudo no que diz respeito à qualidade do atendimento ao cidadão, à eficiência na gestão dos estabelecimentos de saúde e ao uso inteligente das informações disponíveis. Por isso, hoje são inúmeras as possibilidades, os recursos e os benefícios que a informática pode trazer para esse setor, especialmente para os médicos. No Brasil, esse público já percebe as facilidades trazidas pelos sistemas de informação e gestão hospitalar ou de clínicas e consultórios. Com o objetivo de mostrar ainda mais benefícios dessa nova prática, preparamos um conteúdo especial sobre as possibilidades das tecnologias de informação na saúde. Eu agradeço pela atenção e é isso.